É Lula ou Bolsonaro? Olha lá. Nenhum dos dois. É quem? É Deus. Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bote na sua mente. Os homens se corrompem. O sistema quebra. Mas Deus continua sendo Deus. E então, pessoal? Bolsonaro ou Haddad? Eu estou muito mais para esse rapaz que vocês acabaram de ver no vídeo do que para qualquer outra coisa. Pois, assim como ele, a minha confiança é em Deus e não nos homens. Jeremias 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no outro homem. Então, por isso, nós cristãos não devemos criar tantas expectativas em cima de outro ser humano. Nós vemos o quanto o ser humano é falho. Nós estamos vendo por aí uma verdadeira idolatria ao Jair Messias Bolsonaro. E isso é uma falha, porque quanto maior a expectativa, maior a decepção depois. Eu não me surpreendo com nada que está por vir, com nada que acontecer, porque eu já espero, já tenho ciência do que está por vir. De um lado, nós temos o Haddad e toda a sua podridão, ideologia de gênero, comunismo e todo esse lixo social que ele quer implantar. É só você comparar aí o plano de governo dos dois, que inclusive eu andei dando uma olhada. Aconselho você fazer o mesmo, apesar de tudo, e você vai ver que há uma grande diferença, certo? Se eu acreditasse nessa palhaçada toda e eu optasse por votar em alguém, certamente iria votar no Bolsonaro, pois as ideias dele, a ideologia dele, pelo menos ainda preza pelos direitos da família. No plano de governo fica claro isso, não dá nem para comparar. Mas por que Bolsonaro também não é o salvador da pátria, na minha opinião? Porque tudo indica que ele está fechado com a maçonaria. Se ele não está exatamente, todas as pessoas que o rodeiam, a maioria, a grande maioria, são maçons. E a maçonaria é uma grande arma para a implantação da nova ordem mundial, o governo do anticristo aqui na Terra. Major Olímpio, que é aí eleito a senador nessas eleições, ele era deputado, já deixou bem claro que vai levar os princípios da maçonaria lá para dentro do parlamento. Vejam isso. Gravando uma família maçônica. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos e agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, um tríplice fraternal abraço. Muito obrigado pela confiança. Que o Gadu nos proteja sempre. É isso aí, Major! Major maçom Olímpio, eleito senador por São Paulo, afirma que vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Em 2016, 500 maçons foram ao Congresso Nacional para clamar pela limpeza na política nacional. O processo do impeachment, que estava emperrado, curiosamente destravou e a Dilma Rousseff foi deposta. Aqui o manifesto
de irmãos maçons, representando a maçonaria brasileira. E eu quero reforçar o último parágrafo que diz: por fim, os maçons do movimento Avança Brasil exigem que a senhora Dilma Hanna Rousseff renuncie ao seu mandato. Será menos doloroso para o nosso povo e para o Brasil. A maçonaria em 2017 fez 300 anos e comemorou a sua trajetória gloriosa, dizendo que já era hora de implantar uma nova fase no mundo. Um certo príncipe árabe saudita, na França, junto com o governo francês, disse que o Islã se preparava para o adjornamento, para a vinda da República Universal Maçônica, Islã. A direita cristã, a que apoia Jair Bolsonaro, vem patrocinando a figura de José Bonifácio como o fundador do Brasil. José Bonifácio, o maçom-mor, que entregou exatamente o Brasil para as mãos da maçonaria em 1822. Bolsonaro, de todos os candidatos, é o único que tem um apoio público da maçonaria. Valéria Bernardo disse que os 4 advogados do esfaqueador Adélio, do Jair Bolsonaro, né, o cara que esfaqueou o Jair Bolsonaro, os 4 eram maçons. O site Avança Brasil, maçom, fez um post seríssimo. O site Avança Brasil é um dos movimentos maçons que apoiam o Bolsonaro. Esse site fez um post seríssimo mostrando que o registro de um deles, portanto o sujeito é maçom mesmo, seguido da frase: fala desgraçado. Isso não é somente uma fala, não é um insulto. É algo muito mais grave quando se trata de uma fala de um maçom endereçada para outro maçom. O Adélio, assim que foi pego, ele disse que a facada foi ordem da maçonaria. O Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, ao que tudo indica, é maçom, foi aclamado dentro da maçonaria, tem feito inúmeras palestras dentro da maçonaria, né? Nas palestras que vem falando, fala claramente de a maçonaria fazer o seu papel. Em tudo isso nós vemos que há alguma coisa se processando por trás dos bastidores. Este major, que ganhou para senador pelo estado de São Paulo, afirma com todas as letras o seguinte: ele vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. E mais, ele agradece ao Gadu, que é o deus da maçonaria, e não aos seus eleitores, a sua vitória. Este homem, que era deputado e agora chegou a senador, que quer levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Eu sou um estudioso da maçonaria. Aqui eu faço algumas perguntas. Quais princípios da maçonaria poderiam, porventura, interessar ao Brasil a ponto de virarem lei federal? Porque se eles serão levados para dentro do Senado, eles vão virar lei federal. Quais os princípios desta sociedade revolucionária, que por princípio é anti-ocidental, visa destruir a soberania nacional, visa implementar o Estado liberal, que é o ponto de passagem para a implantação da República Universal Maçônica? Quais são os princípios da maçonaria que interessariam ao Brasil? Os princípios da destruição do Ocidente? Os princípios do combate à Igreja Católica? Os princípios da chamada fraternidade entre maçons? Sendo que esta fraternidade entre os maçons são princípios que são, na verdade, a antítese e a negação da caridade cristã. Os princípios do multiculturalismo? Os princípios do esoterismo gnóstico perennialista? Os princípios da religião universal maçônica? Aquela religião que a maçonaria propõe para destruir a Igreja de Roma, para substituir a Igreja de Roma? Os princípios da implantação da República Universal Maçônica? Quais são, Olímpio, os princípios da maçonaria que poderiam interessar a República do Brasil para virar lei federal? Eu gostaria de saber. E mais, Olímpio, o Gadu que você citou não é o mesmo Deus dos cristãos. Esse Gadu é o demiurgo, que combate o Deus da cultura ocidental e cristã. O Gadu é o Deus que combate os cristãos. Essa gente desavergonhada usou e abusou da fala cristã para se alçar ao poder. E quando chega ao poder, tem o despautério de gravar um vídeo fazendo menção a simplesmente a instituição que tem como foco destruir a cultura ocidental e cristã desde 1717.
Instituição essa que é a responsável pela maior parte dos fomentos e dos movimentos revolucionários. Instituição essa que é a mãe do socialismo e do comunismo. Então o Bolsonaro, como vocês poderão ver, está rodeado de pessoas que são maçons. E isso me preocupa muito. Quando ocorreu o primeiro turno, no dia 7, mesmo sabendo de que haveria fraude nas urnas, achei que ele ficou muito calado, né? Pouco fizeram. Por que o povo aceitou tão calado? Por que eles aceitaram tão calado? Por que não incentivou o povo a ir para as ruas? Para acabar com essa palhaçada toda e exigir a anulação desse primeiro turno e só ter eleições quando tiver o voto impresso. Pois todo mundo sabe que essas urnas são uma palhaçada, como nós podemos comprovar. Então não dá para entender, né? Então eu creio que o Bolsonaro ou o Haddad são apenas marionetes do sistema e só vão chegar lá no poder quem eles quiserem. Que na verdade o sistema já escolheu seu candidato favorito lá. E o que for melhor para o sistema naturalmente vai escolher, e não nós. Porém fica aquela, né? Eu acredito que se o Bolsonaro for eleito, ele vai dar uma certa dificuldade ainda no sistema, por um período de tempo aí. Já o Haddad não, que o Haddad, pelo que eu estou vendo aí, ele é o candidato perfeito. Porém, vamos aguardar. Eu, sinceramente, não votei no primeiro turno e, na verdade, estou pensando se eu vou votar no segundo. Tendo em vista que esse sistema é corrupto e eu não creio nessas urnas. Para muitos que acham que é teoria da conspiração, vou deixar aqui agora um vídeo do nosso irmão Tiago, canal Desperte, Tiago Lima, que ele explica bem os supostos planos da nova ordem mundial, com o joguinho de carta deles lá, que com o passar dos anos tem ficado cada vez mais claro que a nova ordem mundial já é uma realidade e que não tem nada de teoria, e sim de prática mesmo. Vejam isso. Steve Jackson, um homem que esteve aí infiltrado no meio dessa elite, criou um jogo de cartas chamado Illuminati, a Nova Ordem Mundial, ou INWO, Illuminati New World Order. O jogo foi lançado no ano de 1995, porém, nos 5 anos que antecediam isso, Steve Jackson tentava lançar esse jogo de diversas formas possíveis e o governo americano barrava incessantemente. Em 1995, de alguma forma, ele conseguiu e as cartas aí se espalharam por diversas partes do mundo. O mais curioso de tudo isso é que as cartas produzidas por ele na década de 90 mostraram claramente que os planos da agenda global existiam e viriam a ser cumpridos, pois cartas criadas na década de 90 começaram a acontecer após o ano 2000. Vimos claramente aí, dentro dessas cartas, o atentado que houve nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro do ano de 2001. Para aqueles que não assistiram o vídeo que eu fiz do 11 de setembro desse ano, explicando o significado desse número e a sua importância dentro aí de sociedades secretas, eu recomendo que assista após esse vídeo, pois é muito interessante e faz com que você continue aí aprendendo cada vez mais e ligando um fato no outro, juntando todas as peças desse quebra-cabeça. As cartas mostraram claramente que iria acontecer um atentado terrorista em algo como se fossem 2 torres, algo que chocasse ali no meio das 2 torres, que no caso seriam um avião. O atentado às Torres Gêmeas foi mostrado em vários filmes de Hollywood, simbolizando que eles iriam fazer algo nesse dia. Não foi nada que ocorreu,
surpreendentemente, como as pessoas acreditam que aconteça, não foi nada de Osama Bin Laden. Tudo isso foi planejado pela elite e eu explico nesse vídeo. Caso você não tenha assistido, mais uma vez recomendo que assista. O próprio desenho dos Simpsons, mais uma vez também, mostraram mensagens subliminares a respeito do 11 de setembro. E as cartas foram até mesmo além disso, pois junto com esse atentado às Torres Gêmeas, tivemos aí também o atentado ao Pentágono. Nas cartas de Steve Jackson, tudo isso já havia sido previsto. Muitos fatos vieram ocorrendo depois e essas ligações puderam ser feitas juntamente a todas essas cartas. De tsunamis aí ao redor do mundo, vimos aí empresas norte-americanas e ao redor do mundo todo lutando aí para fazer o controle do clima, coisas que possivelmente ocasionariam tudo isso. Vimos também o vazamento de óleo no Golfo do México, onde a mídia fez a questão de noticiar, e curiosamente fotos como um barco afundando e aquele pato negro batiam exatamente da mesma forma quando colocávamos ao lado das cartas que foram criadas muitos anos antes. Tudo isso revela que nós não estamos em uma coincidência e também que não existe pessoas que preveem o futuro, mas sim pessoas que planejam o futuro, planejam essa agenda global e vêm cumprindo aí religiosamente todos esses objetivos. Incêndios em museus, como por exemplo vimos aí recentemente no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, um museu que pegou fogo, apagando praticamente toda a história aí do povo brasileiro. Nada disso é de se surpreender quando sabemos de todos esses planos dessa elite, pois em uma dessas cartas eles mostram também que um de seus objetivos é reescrever uma nova história, ou seja, para reescrever uma nova história é necessário jogar no lixo, jogar fora ou incendiar, tacar fogo na história antiga, para que as próximas gerações futuras venham aí saber da história que eles querem que elas saibam e não a verdadeira história. Tudo isso já está marcado. Nós vivemos em uma grande Matrix. E o que pode assustar a muitas pessoas quando começam a entender sobre tudo isso são cartas que ainda não mostraram o cumprimento de seus objetivos. Cartas como a Terceira Guerra Mundial ou, a pior delas, talvez o último passo aí da nova ordem mundial, que será a grande redução populacional, a qual eles já deixaram claro, eternizado ali nas pedras da Geórgia, dentro dos 10 mandamentos que eles colocaram lá nos Estados Unidos. Países como o nosso, o Brasil, estão dentro dos planos da elite. Temos a carta dele, e a carta dele, com uma pequena frase, mostra muitas coisas para todos nós. Ela revela até mesmo quais são os planos políticos, mostrando e fazendo com que nós entendamos as diferenças políticas que estão para vir aí no futuro do Brasil. Como, por exemplo, a falsa disputa entre Bolsonaro e Haddad e os seus planos de governo. A disputa onde eles estão não lutando somente pelo apoio da população, mas principalmente pela escolha da elite. A elite decidirá o que será melhor fazer com o Brasil nesse momento para no futuro implantar essa nova ordem mundial. Os dois candidatos, o lado A e o lado B, têm coisas que chamam a atenção da elite. Eles têm planos que agradarão tanto de um lado quanto de outro. Basta somente usá-los na hora certa. A divisão do povo que tivemos aí no ano de 2018, muitas pessoas brigando por lado A ou por lado B, é extremamente necessária. A mídia já fez questão de separar o país pela metade, dividiu o Nordeste do resto do país, com o resultado das falsas urnas eletrônicas. Dividir para conquistar é um dos lemas deles, e o Brasil é um dos países que será pioneiro na implantação dessa nova ordem mundial. O desenho dos Simpsons, que é um desenho americano, tem apresentado no passar dos anos algumas revelações que, coincidentemente ou não, tem acontecido. Desde os anos 2000 para cá, muita coisa tem acontecido e que foi previsto no desenho dos Simpsons. E essa atitude aí que aconteceu aqui no Brasil no primeiro turno das eleições, da urna viciada, os Simpsons também teria previsto. Vamos ver? Café, loja de penhores, McCain para presidente. Vote em John McCain. Zona eleitoral oficial. Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
Que legal! Vou usar uma dessas urnas eletrônicas. Um voto para McCain. Obrigado. Não, nada disso. Quero votar no Obama. 2 votos para McCain. Não, não, não! 6 votos para o presidente McCain. Então, diante de todas essas coisas, seria apenas uma coincidência? Tem como pensar que seria apenas uma coincidência? Ou muitos estão tapando os olhos para a verdade? Pois a nova ordem mundial é uma realidade, queira você ou não. O governo do anticristo vai reinar nessa terra. E nós não temos o que fazer nem o que esperar. O mundo pertence ao maligno. Assim disse o Messias. Então é isso. Mas aí alguém vai dizer, então vamos cruzar os braços, não vamos fazer nada, não vamos votar em ninguém. Bom, em primeiro lugar, eu penso que o verdadeiro cristão nem se envolve com nada disso, com política, até porque isso aí são tudo coisas desse mundo. E o cristão está focado em coisas espirituais. Tem a sua vida aqui, terrena, cotidiana, mas o máximo que ele puder não se envolver com tudo isso, é melhor. O Messias esteve na terra, junto com seus apóstolos, e eles não se envolveram com política, nem com religião, nem com nada disso. Apenas viveram a vida deles, pregando o amor ao próximo, ajudando os necessitados e servindo uns aos outros, anunciando a boa nova, a mensagem do Evangelho. Esse é o foco do cristão verdadeiro. Mas é isso. Vamos aguardar para ver aí no segundo turno. Eu ainda não me decidi, mas temos poucos dias aí antes das eleições. E vamos ver aí no que vai dar. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se gostou, compartilhe essa mensagem e visite nosso canal de estudos bíblicos. Seja um bereano. Um olhar puro e simples do Evangelho do Messias, longe da religião. Link na descrição. Valeu!